lá tá na posição de pela primeira vez eu assim não ser negro. Uma coisa engraçada e muito interessante de viver, que foi porque quando a gente chegou, eles têm uma palavra lá que se chama mulungu. Essa palavra ela significa nas línguas maternas um mix, né? Que ela tinha primeiro só a identificação de pessoa branca. Era uma palavra que significava meu branco ou pessoa branca. E depois, estrangeiro também. Estrangeiro, pessoa branca, um gringo, nosso gringo. Quando a gente chegou lá, a gente desceu, a gente escutava muito isso. Ei, mulungos, não é mulungo e tal. E eu ficava, nossa, que é isso? Que é isso, né? Saiu do negro pro mulungo. Aí eu falei, nossa, mulungo, que é isso? Aí eu fiquei andando, fiz amizade com os meninos, aconteceu tudo a questão da música e tal. Como que você chegou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? É um pouco estranho falar, né? Porque como que eu cheguei, às vezes nem eu sei. O preconceito no Brasil, ele é meio camuflado. E é uma forma, né, que ele te mata abraçando, vamos dizer assim. Acho que ele é uma coisa que mata abraçando. Fala, pessoal, novembro começou, mês da consciência negra, e esse é o quadro Vozes Pretas em Movimento. Vamos abordar aqui, esse mês, o talento, a trajetória, a atuação, enfim, sucesso de pessoas negras que vão falar um pouco das suas jornadas e também da resistência à igualdade social. Acho que essa data ela é para trazer conscientização sempre, é um mês de muitas reflexões, de muitos desabafos aí nas redes sociais, mas a gente vai aqui tentar trazer um bate-papo esclarecedor, mostrando que todos temos direitos e deveres e seguimos cada um na nossa jornada, na nossa trilha, tentando viver com respeito dentro dessa sociedade, desse Brasil tão grande e tão negro, né? Eu comecei muito bem essa série, estreando aqui com 2 irmãos, os irmãos Tessarim, Pedro e Marina. O Pedro é formado em serviço social, mestre em educação, rapper, estudou a desigualdade social, então acho que ele tem muito aí a contribuir com essa questão, já que ele é tão ligado a esse assunto, estudou tão a fundo. E a Marina vai falar aqui um pouco de arte, ela que é uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o maior palco de espetáculos do Brasil e da América Latina. E isso não é para qualquer um, gente. A gente sabe que um bailarino profissional é uma carreira difícil, de muitos desafios, de muita concorrência. Então, a gente vai conhecer aqui um pouco desse universo e entender com eles também o que é ser negro na pele e trazer aqui essa cor, essa brasilidade no DNA com os nossos óculos, né? Só nós sabemos nos pormenores o que é aí o preconceito um pouco camuflado que tem aqui no Brasil. Então, segue aí a entrevista do Pedro e da Marina Tessarim. Estou aqui com os meus convidados, os irmãos Tessarim, a Marina, o Pedro, e aí a gente vai falar um pouco, né, da trajetória deles, eles que são tão novinhos, né, ela é bailarina, ele é mestre, né, em educação, e você também estudou a fundo essa questão da desigualdade social, então eu acho que começamos bem aqui essa série. E vamos falar um pouquinho, quem que é mais novo? Eu sou mais nova. Você é mais nova? Então vamos começar com o Pedro. Fala um pouquinho de você. Então, bom, eu tenho 26 anos, sou morador de Jardim Paola, Descalvado. Meu nome é Pedro Henrique de Oliveira Tessarim. Filho da Márcia, Maria e do Pedro, que minha mãe é pedagoga, né? Então acho que também influenciou muito na minha escolha pelos caminhos que eu segui da educação, principalmente, eu acho. E assim, com 18 anos eu saí de casa e fui morar em Minas Gerais. Em Minas Gerais eu prestei o Enem e escolhi o curso de serviço social sem saber o que era serviço social.
olhei na grade, vi que eu me identificava com as matérias do currículo do curso, que não era geografia, mas era história, sociologia, antropologia, filosofia. Aí eu falei, então as questões humanas. É esse caminho que eu vou, que é o que eu gostava já. Chegando lá, me identifiquei realmente com o curso. Acho que o curso de serviço social ele é muito na perspectiva do que eu acredito, porque é demonstrar, né, e elucidar para os cidadãos que a gente tem direitos, né, não tem só deveres, tem direitos constitucionais, entre outros, que têm que ser respeitados, e o serviço social ele trabalha nessa perspectiva de direcionar, trazer uma luz assim, e tirar dúvidas para as pessoas que não sabem quais são os seus direitos, e às vezes também a gente faz, a nossa atuação é para fazer valer o direito dessas pessoas. Então é totalmente engajado com as lutas sociais, com as ações afirmativas e diversas outras coisas. Paralela a isso, eu sempre gostei muito do hip hop, acho que foi o primeiro contato que eu tive com a cultura negra. Aqui em casa a gente escuta samba, escuta pagode, escuta sertanejo, escuta muitas outras músicas, mas eu acho que a primeira entrada mesmo minha nesse contexto todo foi o rap. Então eu escutei Negro Drama primeiro, Nacionais, foi vindo outras músicas, outras coisas que foi tudo novidade na época. Meus primos Leandro e Leonardo também sempre dançaram break nas festas de família, sempre foram envolvidos com essa questão. Eu sempre olhava de longe por ser mais novo que eles, mas sempre queria entender o que era aquilo, né? Então comecei a escrever até antes de prestar o Enem, de entrar na faculdade. Eu já escrevia música. Algumas letras, algumas coisas. Mas nunca tive coragem de colocar no YouTube, de gravar alguma coisa. Tinha maior vergonha, inclusive. Aí depois que eu tomei coragem, acho que em 2021 eu lancei uma música no YouTube que chama Acredite na Palavra. Eu gravei num estúdio de um colega meu. Quantas você tem já? Produzidas acho que eu tenho umas 7, 8, mas lançadas mesmo só tem 2 no YouTube, que eu tô aguardando para fazer com clipe, para fazer com mais qualidade, entregar um visual. O áudio já tá legal, né? Agora tem que pegar um visual do audiovisual, né? Para ficar melhor para as pessoas verem, né? Agora vamos falar com a Marina. Marina, fala um pouquinho como que você chegou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e fala um pouquinho de você também, né? Vou deixar. Olha, para mim é até um pouco estranho falar, né? Porque como que eu cheguei, às vezes nem eu sei. Mas, enfim, meu nome é Marina, né? Eu também sou Marina de Oliveira Tessarim, filha da Márcia e do Pedro também, irmã do Pedro Henrique. Mas eu comecei a fazer balé, assim, eu sou daqui de Descalvado, né? Eu comecei a fazer balé com 4 anos de idade, que eu enchi o saco da minha mãe para ir fazer aula, nem lembro mais, né? Porque eu com 4 anos não lembro por quê, porque ela falou assim, de onde essa menina tirou isso? Porque eu nunca levei ela pra ver, nunca levei em lugar nenhum. Ela fala até que no primeiro dia de aula, ela fala assim, mas ela é tão novinha, não sei se ela vai gostar. Aí que ela nem comprou a roupinha, nada assim, aí a professora falou assim, a Marina adorou, não sei o quê. E aí desde então nunca parei. Nunca parou. E eu comecei aqui na Corpo e Movimento, que era a escola de dança que tem aqui. Ainda existe, né, que mudou a direção. Na época era a Aline Monzani, que era a dona da Corpo e Movimento, e eu sempre tive aula de balé com a que eu chamo de tia Márcia, né, que é a Márcia Medeiros, que ela é de Pirassununga, ela sempre vinha aqui dar. E aí com elas eu fiz, né, desde a infância até a adolescência. E aí chegando ali na adolescência eu percebi que, assim, realmente era algo que eu queria. Na verdade, eu desde sempre, eu sempre falei que eu queria, só que assim, a gente, né, morando aqui, eu não tinha muitas referências, né? Tipo assim, eu quero ser bailarina, mas o que é ser bailarina, né? Tipo assim, pois é, porque trabalhar como carreira trabalhar profissionalmente, eu não sabia como funcionavam as coisas. E aí, essa minha professora daqui, ela até me recomendou uma escola de Rio Claro também, aí eu fazia um pouco de aula aqui, um pouco lá em Rio Claro, na Coda C de Dança, que era a Jo, que era minha professora lá. E aí, assim, aí eu fui treinando mais, eu ia para alguns festivais, que o pessoal daqui, o pessoal de Rio Claro ia também. E aí a gente meio que dava uns tiros no escuro, assim, né? E aparecia uma audição, eu tentava prestar, não sei o quê. Até que foi em 2016, eu já tinha um colega daqui de Descalvado, que é bailarino também. Eu acho que ele foi a maior ponte, assim, para eu ter chegado lá. Que é uma pessoa que também começou aqui, que ele chama Rafael Lima. Que é um super amigo meu, ele é um pouco mais velho que eu, né? Só que ele começou a fazer balé ali na Corpo e Movimento também. E ele, assim, eu nem tenho certeza ao certo de como ele conseguiu, ele entrou para uma companhia lá do Rio de Janeiro de balé, que chama Companhia Brasileira de Balé.
que ele mandou o currículo dele, mandou o vídeo, assim, deu a cara a tapa, foi pro Rio de Janeiro sem saber nem. Nossa, assim, que a gente fala que a gente não sabia nada, foi sem saber de nada mesmo. E aí eu ainda era muito nova. Ela já tem uns chiadinhos do carioca. Já cariocou, gente. Já são aqui 10 anos quase. 10 anos já. Aí, em 2016, ele me falou que ia ter um curso de férias, assim, que ele tava procurando, que, assim, como eu era nova, né, ainda não tinha como entrar numa companhia mesmo, né, eu tinha 15 anos, mas tinha uma coisa que eles chamavam de Projeto Aprendiz, que era dessa Companhia Brasileira de Balé. E aí ele falou assim, tem um curso de férias, aí o diretor dá uma olhada, chama as meninas, não sei o que, vem fazer. Aí fomos lá, minha mãe me levou, meu avô me levou de carro, né, meu avô que é o seu Messias caminhoneiro, me levou de carro, sabia o caminho pro Rio de Janeiro. Fiquei lá com a minha mãe, aí fiz o curso, e aí no final o diretor falou assim, olha, ela pode ficar para ser aprendiz, né? Aí eu só lembro da minha mãe. Quantos anos? Com 15. 15 anos no Rio de Janeiro. Só que então, aí a minha mãe falou assim, mas Marina, você quer ficar, né? Lógico! Por que não, né? Por que não? Aí hoje em dia eu até penso assim, nossa, eu acho que hoje em dia eu sou mais medrosa do que quando eu tinha aqui. Naquela época, né? Mas é que aí, assim, só que aí minha mãe sempre fala, né? Porque a gente tentou tanto, né? Ia para outra cidade, ia fazer audição não sei onde, ia fazer curso. Tinha que e aí quando conseguiu a oportunidade, eu falei assim, é melhor deixar para a próxima. E a gente não, né? A gente não sabe quando vai ter outra. Aí eu aceitei a oportunidade, aí eu fiquei, passei um ano, né? 2016. Passei um ano nesse projeto aprendiz dessa Companhia Brasileira de Balé. E lá eu conheci, tipo assim, outras pessoas do Rio. E aí eu fiquei sabendo da escola, lá no Rio tem a Escola de Dança Maria Oleneva, que ela é a escola de dança de balé do Teatro Municipal. Porque lá no Teatro Municipal tem tanto a escola de formação como a companhia profissional, o grupo profissional. E aí eu fiquei sabendo que tinha audição para essa escola, aí eu me inscrevi. Assim, também eu já estava eu estava no ensino médio, né? Então não sabia se eu ia voltar para casa para estudar, se eu naquela fase, não sabia muito era um sofrimento. Mas faz aí, a matrícula, desfaz a matrícula eu cheguei até a descalvado, porque se assusta, né? Morando fora e tudo mais. Mas eu tinha feito a inscrição para audição e eu fui lá no dia fazer. Aí, no dia seguinte, o meu nome lá na lista, de aprovado. Aí eu falei assim, outra oportunidade, como que a gente vai perder, né? E aí foi isso. Aí eu fiz a escola lá, ela é de formação, ela tem 8 anos, né? É desde criancinha até adulta. Mas como eu já entrei ali na adolescência, eu fiz os 3 últimos anos, que são os anos técnicos, porque é um curso técnico reconhecido pelo MEC. Então, me formei como profissional da dança mesmo. Não é um curso universitário. Não, é um curso técnico, isso. Ao mesmo tempo, né, quando eu estava no segundo ano da escola de dança, né, porque eu fiz junto com o ensino médio, mas antes de eu me formar na escola de dança, eu também entrei para a faculdade. Né? Aí eu estudei, terminei o ensino médio no Rio de Janeiro, prestei vestibular para a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio. Então eu entrei para a faculdade também, em História, o curso História, até hoje. Me formei na escola de dança, e aí, assim, nesses 3 anos, já tem... porque a escola é para servir de ponte mesmo para a companhia profissional. Então, eu fiz alguns estágios, tinha participado já de algumas temporadas, eu participei da companhia jovem da escola de dança, que é tipo um treineiro, assim, para companhias profissionais. E aí, depois que eu me formei, assim, foi um pouco difícil, porque eu me formei em 2019 na escola de dança, aí veio pandemia, né? Aí eu fiquei aqui em Descalvado um tempo, mas assim que a gente retornou da pandemia, eu voltei a trabalhar com a companhia. E hoje em dia estou contratada pela companhia profissional lá do teatro. E aí foi assim que eu cheguei lá. Aí hoje em dia estou lá contratada, legal, sigo cursando História e morando no Rio de Janeiro. Vocês começaram, só vocês dois, irmãos? Sim. Muito novinhos, vocês saíram de casa, né? O apoio é fundamental, da mãe, do pai. Com certeza. Eu acho que, igual eu falei, eu acho que minha mãe, ela sempre teve uma capacidade, assim, sempre deixou claro pra gente que ela ia apoiar nossos sonhos, né? Então, acho que... Legal. Sempre. Desde sempre. Meu pai também, assim, eles dois, né? A gente sempre teve muito apoio e sempre, assim, pedindo pra gente... minha mãe sempre fala que a gente tem que ter o plano A e o B, né? Então, por exemplo, a Marina quis fazer balé, ela falou, não, eu vou levar, nós vamos pra todo lugar, a gente... Né, meu avô foi... É isso que eu ia comentar. Eu acho que é um conjunto da família inteira, assim, né? Porque você vê o quanto que meu avô, minha avó me levava lá para Rio Claro para fazer balé, ele que me levou de carro lá pro Rio de Janeiro. O quanto, assim, manda uma comida, dá um telefonema. E aí, meu pai e minha mãe também eles sempre prezaram muito pra gente que a gente tinha que estudar também, né? Trabalhar, estudar, porque, assim, carreira artística, né? Sempre, a gente sabe como é difícil, e, assim,
eles apoiavam a gente, mesmo sabendo que era difícil, mas também sem deixar que a gente tivesse esse outro lado do estudo, né? Eu acho que assim, minha mãe, a nossa família em geral, sempre apoiou a gente a sonhar alto, mas com o pé no chão. Acho que é esse que eu defino. Mas sonhar alto, mas viver a realidade, né? Fazer da realidade. E é legal vocês falarem isso, até perguntei, porque falando dessa questão do preconceito, da desigualdade, muitos têm o lado de que a nossa comunidade tem menos acesso, menos condições. Mas, por outro lado, eu acho que o que toda família precisa é realmente isso. Focar na educação e ter o apoio, né, da família, o apoio sem familiar. Eles, a gente não teria feito nada do que a gente fez, assim, porque realmente mostrar assim, olha, tem gente do seu lado, você é capaz, né? Se nem dentro de casa a gente tivesse isso, como que ia ter força para lutar, né, por fora? E eu acho que muito também, assim, por exemplo, meu avô e minha avó, né, ambos os avós e vós, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, devido exatamente às condições sociais e raciais, né, dependendo da situação, eles não conseguiram terminar os estudos, não conseguiram, tiveram que trabalhar muito cedo, né, então toda essa trajetória deles, a minha mãe também, que foi a primeira da família, por exemplo, a conseguir um mestrado, a ter um mestrado na área da educação e tudo, mas foi sempre trabalhando, estudando, né? Então acho que assim, eles mostraram o apoio principal, acho que assim, o primeiro assim, a educação, acho que a educação leva as pessoas da classe trabalhadora a alcançar níveis mais altos. Então acho que sim, eles sempre as gerações vão evoluindo, né? Eu acho que a gente passou muito por isso, porque assim, nossos avós, dependendo do trabalho, né, não puderam ter tanto acesso a estudo, né? Aí os filhos deles puderam ter acesso a esse estudo, mas que nem trabalhando para pagar por esse estudo, né? Trabalhando junto, ainda sem poder. Porque aí veio meu irmão, que entrou numa universidade federal, que já é uma conquista muito grande, a gente poder viver, de ter esse acesso sem precisar pagar por ele, sem precisar trabalhar ao mesmo tempo, necessariamente, assim, para... Sim, o meu TCC foi exatamente isso, foi o rap como uma reflexão da realidade. Eu sou... é o conjunto, né, a minha obra, né, o título ficou que é o conjunto de muitas outras pessoas, né, e meus passos também são os deles, é o título. Porque eu acredito que toda a luta negra, né, para entrar na faculdade, para conseguir ações afirmativas, para poder transitar em diversos espaços, como também o jornalismo, o direito, outras áreas da ciência e de tudo, né, no Brasil, acho que tudo foi conquistado, então eu deixei uma homenagem, vamos dizer assim, às pessoas que vieram antes, as pessoas que eu usei de referência para colocar o rap como uma ferramenta de reflexão e talvez uma possível ferramenta de ensino também, né? Agora, como que é a rotina de um bailarino? Sim, e como que estar lá no teatro? Porque é o maior palco de espetáculos do Brasil e da América Latina, né? Assim, é uma referência. É uma referência. Eu falo que é muito, às vezes é muito doido para mim ainda, porque quando eu saí daqui de Descalvado, eu nem sabia o que era teatro municipal. E aí, a hora que eu fiquei sabendo, eu falei, gente, então a Descalvadense, teatro municipal, como assim? Então, eu nem sabia, eu dançava aqui no ginásio de esportes, nessas coisas. E aí, quando eu vejo assim, eu vi um peso muito grande, né? Então, assim, sempre que eu entro lá, eu falo assim, nossa, porque é um prédio maravilhoso, né? E assim, grandes referências, né? Do balé clássico. Quando eu estive lá, eu só vi do lado de fora, porque estava fechado. O Rio de Janeiro ficou me devendo. Então, a próxima você vai assistir. Assim, aí era aquilo, Ana Botafogo passando no corredor, sabe? Assim, outro nome de... E eu falava, gente, que eu me tremia todinha. Mas assim, hoje em dia, né, agora que eu já me formei, porque foi eu acho que a rotina que foi mais puxada foi quando eu estava me formando ainda ali no curso técnico, mas eu já trabalhava no corpo de baile em algumas temporadas e também fazia parte da companhia jovem, que tipo assim, era manhã, tarde e noite, e ainda fazia faculdade, porque também lá o espetáculo é recorrente, assim, são temporadas, né? A cada uns 3 meses, assim, por exemplo, tem uma nova e dura uns 10 dias de apresentação por volta disso. E aí, assim, hoje em dia é um pouco mais tranquilo, porque eu já tenho meu diploma de balé clássico, né? Ainda tenho que conciliar com a faculdade.
Mas, assim, o horário nosso de trabalho é de 10 às 4, lá no teatro. É de ponto assinado, tudo carteira assinada mesmo. E a rotina de vocês é ensaiar. Isso, e aí todo dia 1h30 de aula, que a gente chama, que é o nosso treino diário. E aí depois dessa 1h30 a gente ensaia até o resto do tempo que sobrar ali, entre 10 e 10 que carreira gostosa, né? Vamos pensar. Aí, assim, né, a gente ainda faz as coisas complementares. Faz uma academia por fora, né? Tem que cuidar da alimentação e tudo mais. E aí, quando a gente tá em apresentações, né, nosso horário inverte, né, para trabalhar as mesmas 6 horas, aí a gente entra no meio da tarde e sai só de noite por conta do espetáculo ser à noite, geralmente lá. E aí é basicamente isso. Aí eu chego em casa, ainda vou estudar um pouco, mas e ela falou só isso. É como né, como se parece né? Mas é porque, assim, na verdade, é um horário de trabalho comum, né? Só que a gente trabalha com o nosso corpo, com atividade física, mas aí tem as regrinhas certinhas lá, e essa é a rotina. É mais ali dentro do teatro mesmo, e fora, por exemplo, a academia, essas coisas que a gente faz para complementar. Eu fiz uma pesquisa e assim, parece que é muito difícil chegar lá. É bem difícil, assim, e é algo que... Porque, assim, eu já fui muito nova, né? Mas, assim, é algo que tem que se escolher muito novo, assim, praticamente. Porque, como a ginástica olímpica, né? E, assim, não necessariamente você tem que escolher tão novo, né? Me corrigindo aqui, mas eu digo no sentido, quando eu queria entrar para uma escola de formação, aqui em Descalvado tinha, mas, assim, a maior parte das pessoas às vezes faz por hobby, faz por gostar mesmo, não tem esse intuito de profissionalização. Então, quando você vai para uma escola dessa profissionalizante, por exemplo, a Maria Helena, onde eu entrei, tem menina lá desde os 8 anos de idade. Então, quando você presta uma audição com 15 para entrar numa turma mais avançada, você tem que estar no nível dessas meninas que estão com 15 anos, mas estão lá desde os 8. Então, isso porque é muito difícil e às vezes não é proposital, porque você fala assim, mas eu ainda sou tão nova, mas já passou o tempo, parece, você tem essa sensação de que o tempo escorrega, assim, pela sua mão. Então, eu acho que é por isso que é difícil de chegar, e aí quando você escolhe mesmo, você tá nesse lugar profissionalizante, aí é isso, bolha no pé, dor muscular, né, pressão, né, por se apresentar, ainda mais assim, se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro é de uma responsabilidade, né? Você carrega o nome de uma casa, então essa busca pela perfeição, forma física e tudo mais é difícil de se manter, assim, tem que estar sempre bem firme, que é outra coisa que mostra o papel da família. Ele exige tanto quanto um esporte. Isso, exatamente. Né? A gente denomina balé como arte, né? Que a gente fala que o objetivo principal é a transmissão artística, mas o treinamento físico é esportivo, né? Agora vamos falar um pouco da sua música. Como que esse projeto chegou em Moçambique? Então, e aí Porque ele foi. Quando você estava lá? Quando você foi para lá? Em janeiro. Em janeiro. Na verdade, é assim. É igual a gente está já comentando. São diferenciados, né, gente? Você viu que o negócio aqui é diferenciado. Devido aos estudos e a essa questão do rap, que foi parte da vida e parte da acadêmica também, eu entrei no mestrado porque eu queria continuar nessa ideia de poder transformar. E aí no mestrado eu tive assim. Você também não parou, porque você emendou. Você já tem mestrado com 26 anos. Emendei. Tem gente que fala que é melhor ir no embalo, porque senão você não volta mais. Senão você não volta, né? Aí eu falei, então já deixa eu ir, porque. Vai querer um doutorado também? Vai tentar ou não? Tô pensando. Vamos ver. Quem entra nessa área acadêmica não sai mais, Então querendo. Já falaram de continuar, os professores também, tudo. Minha mãe também fala que tem que continuar, né? Eu brinco com a minha companheira Kaline que eu tava querendo dar uma emburrecida agora, assim, esperar um tempo, que o mestrado é batidão, assim, são 2 anos já direto, é muito rápido, aí você tem que escrever muito rápido, a cabeça dá uma descansada, né? Pelo menos assim, ano que vem, né? Curtir a música, escrever mais algumas, né? Tem ano que vem pra pensar, então é novo ainda. Quem sabe eu escrevo alguma coisa pra entrar no ano que vem, né? Pra começar em junho, né? Tô pensando aí. Tô pensando. Aí, e por que eu fui pra Moçambique? Como que surgiu isso, né? Como que tive essa oportunidade? Então eu queria continuar estudando sobre o rap e queria continuar estudando sobre o racismo e as questões raciais do Brasil.
E eu entrei no mestrado com a ideia de poder explicar, porque assim, a ideia principal minha com esse trabalho do rap academicamente é poder explicar termos complexos e coisas muito de linguagem acadêmica com coisas mais simples, mais acessíveis. Assim, eu queria desmistificar um pouco essa questão do erudito, que conhecimento é só para quem é da elite. Porque senão a discussão fica num nível muito... E trazer mais para a realidade, vamos colocar assim. Sim. Que o rap faz isso, né? E por isso. E aí, eu assim, o rap para mim, ele também se tornou, como que eu posso dizer, uma ferramenta mesmo para poder passar essas questões. Então, eu, no mestrado inclusive o mestrado ficou disponível para acesso hoje, chama Rap Formação Humana, né? As influências das teorias na voz da periferia, as influências das teorias raciais na voz das periferias. Por quê? Isso, o rap é a voz da periferia, é isso aí. E porque eu misturei letras de rap, né, letras dos Racionais, entre outros integrantes aí do movimento hip hop, com as teorias acadêmicas para poder demonstrar que o rap também pode ensinar e o rap também pode ser ferramenta de ensino e pode trazer a materialidade, trazer aquela realidade mais, não é digerida a palavra, mas trazer com os dialetos, com a linguagem do povo, coisas complexas que estão dentro da academia, sabe? E até a conscientização, né? Porque eu ia perguntar isso para você, como que a gente traz isso, não só nesse mês, não só com frases bonitas, não só com desabafos, porque muito dos nossos, né, daí da comunidade, acabam fazendo aquele desabafo do que passam, mas eu acho que tem que ser sempre, né, tem que ser recorrente contínuo, isso. Né? Eu acho que é isso, eu acho que o hip hop, assim, a gente fala que o hip hop tem 4 elementos, que são o DJ, o grafite, o break e o MC, só que tem um quinto também, que seria o conhecimento. Acho que são esses os 5 elementos do hip hop. Então, por quê? Porque não basta só ter o conhecimento da causa, tem que também se informar, ler, né, estar preparado para poder debater até com pessoas que eventualmente vão te desmerecer porque acha que você tem a cor da pele, que você vem de tal lugar. Então, acho que é um mix, né? Você tem que saber... tem a vivência, é um desabafo, mas também saber usar com inteligência para poder lutar contra isso. E aí, nisso, eu quis fazer o mestrado e adentrar nesses assuntos. Então, eu estudei o racismo estrutural, né, e o racismo, um outro livro chamado Fascismo da Cor, fiz um mix com eles, misturei alguns termos e teorias sociais com o movimento hip hop, e no final da graduação, quando eu estava quase acabando, surgiu um intercâmbio através do Ministério da Educação. Eles lançaram um projeto chamado Abdias Nascimento, que é um projeto que é para todas as federais, só que aí cada federal escolhe onde vai enviar os alunos. A UFO e o NEAB, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros que tem dentro de Uberlândia, da Federal de Uberlândia, eles escolheram, felizmente, Moçambique. Primeiro porque é um país de língua oficial portuguesa, por mais que tenha diversas outras línguas, e então facilitava a comunicação, e aí a gente tinha que escrever um projeto para ir. Eu fiz um projeto que foi sobre identificar pessoas brasileiras, intelectuais brasileiros, que eram usados de referência lá na universidade deles. Esse era o projeto principal, é o que eu desenvolvi. Só que, paralelo a isso, acho que, e aí, né, tem uma frase do KLJ, quando eles receberam títulos de doutor honoris causa pela Unicamp, ele fala que o hip hop é um movimento que não só é ancestral, mas ele reuniu espiritualmente negros através do mundo. Ele fala isso. Então, que o hip hop ele une as pessoas negras em prol de uma causa, em prol de algo maior, em prol de um conhecimento e de uma luta por afirmação e resistência na luta cultural, enfim. Então, às vezes eu falo que o hip hop ele chama, na verdade. Então, eu fui fazer uma coisa, encontrei outras pessoas lá de forma aleatória. A gente foi no mercado, porque lá existe o mercado para eles, é onde se vende, em Moçambique, né, em Maputo, onde eu fiquei, se vende roupa, se vende comida, se vende diversas coisas. A gente foi fazer roupa, eu fui fazer essa roupa aqui, inclusive, que eu estou vestindo hoje, e eu encontrei os meninos lá. Não, são os trabalhadores lá, é uma associação de costureiros lá, de trabalhadores moçambicanos, no lugar que chama Bazuca, dentro do mercado chamado Chipamanini. É um mercado grande que tem lá dos trabalhadores. E aí, dentro desse mercado, eu conheci o Grande Homem e o Eduardo, que são os dois que estão na música comigo, na música Conexão Brasil-Moçambique.
E aí a gente começou a conversar, outra brasileira que nos apresentou, a Wanda, e aí a gente começou a conversar e falou, eu faço música e tal. Eu falei, nossa, também faço. Então aí, a música surgiu lá. Lá. Ai, que legal. Achei que você tivesse ido para lá por causa da música. Foi totalmente... Ele estudou e fez música. Então eu desenvolvi o projeto acadêmico, mas também desenvolvi as músicas. A música, que legal. Foi um encontro inesperado, que aí a gente foi, vocês fazem isso, coisa, né? Uma oportunidade vai trazer foi até para na TV de lá. Aí a gente acabou indo dando 2 entrevistas. Quanto tempo você ficou lá? 2 meses. 2 meses. Foi. Eu cheguei dia 10 de janeiro e voltei dia 3 de março. E o que você viu de diferença? A diferença de ser negro lá e aqui? Eu acho que ir para a África, ir para o continente africano, já era um sonho que eu tinha, eu já queria ir, um dia eu iria juntar dinheiro para ir e tudo. Mas aconteceu mais rápido do que eu esperava, e eu acho que assim, é uma diferença, se todos moleques negros, né, todo menino negro pudesse ver como é um mundo negro, um mundo feito de pessoas negras e para pessoas negras, eu acho que a autoestima desse menino negro brasileiro seria muito maior, sabe? Eu acho isso profundamente, porque a gente vê nitidamente a diferença. Por exemplo, dar um exemplo prático, seria as propagandas, né? Eu acho que a gente, agora no Brasil, com a questão da estética negra, a gente está avançando. Agora, esse movimento está crescendo. Está ficando na moda, né? A gente fala, agora está ficando na moda ser negro, né? E tudo mais. Então, a gente está em alguns comerciais, está em algumas coisas, está começando a aparecer. Mas lá, né, o que a gente chama de poluição visual, né, que são as propagandas e coisas, para mim tava uma beleza visual, assim, tava uma poluição, sabe, porque eram pessoas negras dirigindo BMWs, eram pessoas negras na propaganda do banco, eram pessoas retintas em todos os lugares, né, então em todos os lugares, né, tem uma música do Djonga que ele fala como se fosse a noite que você vê tudo preto, né, era isso, eu tava vendo as pessoas negras, né, é o mundo nosso. 100% assim. É o mundo nosso, então eu fiquei encantado, então desde o começo, quando eu viajei, né, a gente pegou o avião para ir para Maputo, foi a primeira coisa gritante, assim, porque às vezes, né, eu fui numa quinta-feira, quarta-feira, e a gente sabe que quem pega voos internacionais em horário comercial no Brasil, tipo, em horário 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, igual eu peguei, a maioria das pessoas são pessoas que tenham muitas condições boas de vida e são pessoas brancas, é uma elite, que ainda também, agora também já está se popularizando o avião, né, enfim. Mas de Maputo, né, da África do Sul até Maputo, né, na capital de Moçambique, eu viajei só com pessoas negras dentro do avião. Então isso foi a primeira vez que isso aconteceu também, assim, na minha vida. Então, falei, nossa, que louco, é muito louco. Então, você viu. Mas olha, você sabe que dentro do Brasil, eu não sei, você está no Rio de Janeiro. E o Rio foi onde os escravos, né, cortaram tudo. Eu, quando fui para lá, eu tive essa percepção de como que tem uma concentração maior de negros lá. Eu não sei se você percebeu isso também. Eu percebo, sim, lá, eu acho que é porque, assim, né, é uma cidade maior também, então tem mais tem mais misturas culturais por lá, mas é bem notável, assim, porque, como você falou, foi uma região onde chegaram muitos desses negros, tem ali a pequena África, né? Então tem essas que hoje em dia está começando a se fazer, assim, sempre foi um lugar de resistência, né? Que muita gente diz ali a pequena África como um quilombo urbano, fora as escolas de samba, todos esses aspectos da cultura negra que sempre existiram, né? Mas eu acho que hoje em dia vem acontecendo mais tentativas de criar assim, museus, estudos sobre aquelas áreas, de nomear mesmo. E ali o movimento negro é muito forte. Isso, porque tem uma concentração. Ali, né? Tanto, né, a Dias do Nascimento, ali no Teatro Experimental do Negro, que hoje em dia foi através de um projeto com o nome dele que ele foi para Moçambique. Então eu acho que ali se conversa mais, e até porque se percebe também mais. Você vê mais assim, esse lugar é um lugar da onde a cultura negra se instalou, não sei o quê, dá diferença para outros lugares, sabe? Você vê essa diferença mais. Sim, quando eu estava ali no centro mesmo,
andando ali pelo centro, você vê os próprios estabelecimentos, assim, os funcionários. Sim. Gente, eu percebi muito. Porque eu acho que a gente, é uma coisa até que, quando eu vou, que a minha mãe vai junto, né, que eu acho que a gente se acostumou muito aqui em Descalvado, né, com essa narrativa de ser uma cidade formada por italianos, né, então assim, tipo assim, e falar assim, mas quando eu, pelo menos hoje em dia, eu acho que mudaram, né, na Secretaria de Educação já tem um museu aqui em Descalvado, falando com essas coisas, mas pelo menos quando eu aprendi na escola, Descalvado começou porque o pessoal italiano veio pra cá e foi fundando a cidade. Só que aí você pensa, né, cadê os negros, né? Que é uma coisa que lá já tinha mais, já era óbvio onde estava, concentração, né? Ela tem essa concentração. E assim, eu e meu irmão somos Tessarim, que também é fruto dessa migração italiana. Mas não se falava tanto dessas culturas, né? De onde estavam essas pessoas, eles não apareciam tanto. Eu acho que lá no Rio é mais evidente, porque assim, também, obviamente, existe o racismo, existe essa tentativa de apagar esse tipo de cultura, ainda são vistas como uma cultura periférica e tudo mais. Sim. Mas, assim, não sei se por ser um volume maior ou pela forma como eles se articularam, é uma cultura que você vê mais. E lá, por exemplo, lá em Moçambique, né, você perguntou assim, essa diferença, é muito interessante também, assim, a quantidade de variedade, né, de cortes de cabelo, de roupas, de vestimenta. De valorização, né, da cultura. E lá, e o que é interessante também, lá em Moçambique tem muitas outras línguas além do português, né? Então, eles fazem muita questão de falar esse idioma que eles chamam de idiomas maternos. Então, por exemplo, na capital, em Maputo, né, tem muitas pessoas que são rongas e xanganas. Mas há essas migrações do país todo por ser a capital, concentrar 1 milhão de habitantes. Então, você escuta muitas outras línguas também, além do português. E eu acho que essa afirmação, assim, e eles se libertaram em 1975, que veio a independência de Moçambique só. Então, estar lá é uma questão, assim, eles ainda estão, como eles ainda estão se estruturando, assim, se reerguendo de toda a crueldade que foi feita durante o colonialismo, eles têm muita questão de se autoafirmar, de falar as próprias línguas, de usar as próprias roupas, dançar as danças das próprias culturas que já foram através de séculos e séculos passando. Então, também igual... Cadê a raiz, né? A raiz. E a gente vê muita coisa. Eu falava que a gente via muita coisa parecida com o Brasil, mas na verdade é o inverso, né? Na verdade, o Brasil tem muita coisa parecida de lá, né? Então, estando lá, eu consegui ver assim, o ancestral do birimbau, por exemplo, que lá tem um outro nome, é um outro instrumento, mas é a estrutura, só que menor, de outro jeito. Então, aqui ele teve modificações. Algumas religiões também, que são de lá, que vieram para o Brasil, tiveram suas modificações aqui. Jeitos de ser, jeitos de cantar, de dançar, as danças mesmo. Em Moçambique tem, por exemplo, a marabenta e o banza, que são outros estilos de música. Só que se lembra muito ritmos brasileiros, lembra muito samba, lembra muito ritmos mais rápidos, as batidas, né, o funk, outras vertentes da música negra mesmo. Assim. É outro universo. É um universo negro e, assim, cultura muito, muito vasta e muito, assim, por exemplo, né, a gente aqui no Brasil, devido a todos os processos de escravocratas e dos processos transatlânticos, né, de trazer as pessoas para cá de diversas localidades, acaba que a gente que criou, né, o próprio colonizador criou essa palavra guarda-chuva, que seria o negro, né, essa palavra negro. Mas lá eles não usam, né, essa palavra. Acho que também é uma das coisas que a gente, lógico, perdeu nesse processo, né, a questão de que família você é, né. Lá as etnias, eles chamam de famílias. Então, eles não se identificam, né, como a gente aqui, como negros, brancos e pardos, né. Lá, por mais que eles tenham palavras para essas pessoas, né? Para essas diferenças. Eles se identificam com, né? Então, você é um xangana, então os ritos xangana são esses, e a sua língua é essa, né? Você é um maconde, né? Os seus ritos são esses. Então, eles se diferenciam mais pela cultura, né? Mas não não há diferenças, né? Igual aqui no Brasil, que seria diferenças, às vezes, que a gente coloca raciais, né? É uma outra complexidade de relações, mas assim,
É um país incrível, é um país que, inclusive na música da Conexão Brasil-Moçambique, eu acho que também eu quis trazer isso, essa questão da oralidade, que é uma cultura também muito oral, né? Uma cultura passada através de gerações, pelo canto, pela fala, pelo não há tantos registros, por mais que esteja se fazendo isso agora também. Então, essa cultura negra, eu fiz questão de também colocar no clipe, né? O clipe, a Conexão Brasil-Moçambique, tem o refrão em Xangana, né? O Xixangana, é uma língua materna, e então é mais da região de Gaza, que é um outro estado ali de Moçambique, são 11 estados, inclusive, que eles chamam de províncias, então é mais falado lá, então eu quis colocar também para, né, as pessoas que assistirem no Brasil ter contato com uma língua que talvez fosse a nossa, né? Que talvez que foi conhecer também, estar em contato com uma cultura que ainda está viva, né? Então também foi muito louco ver a cultura negra pulsante, pulsa no Rio, né, em Salvador, em vários lugares que tem a concentração grande do movimento negro, das pessoas negras, você Salvador vê que a cultura também negra pulsa muito forte em vários lugares do Brasil, né? Só que lá, assim, é um vulcão em erupção mesmo, você fica, eu mesmo me emocionei várias vezes, em vários lugares, a gente teve a oportunidade de ir em aberturas de escolas também, eu fui na abertura do ano letivo, então tem as apresentações para a abertura do ano letivo, tem as músicas que eles cantam para iniciar, né, o ano letivo bem, o próprio hino do país, a gente foi em 3 brasileiros, 4, ver a abertura, o hino, você arrepia, você se emociona, porque é um hino feito pós-independência, né? Então é um hino que eles cantam assim, que todo mundo cantando junto, aquela sintonia, você arrepia, sabe? Né? Então é muito, muito louco, assim, ter viajado para a África foi até para os meus estudos, quanto para a minha música, foi um aprendizado muito grande, de cultura, da cultura negra, né? Acho que para você que estudou isso, foi um presente. Foi, né? Acho que foi um presente da graduação, assim, foi um presente da universidade pública. Eu acho que foi um jeito assim de finalizar e também dar inspiração para poder continuar. Acho que foi uma inspiração para poder escrever mais. Agora, assim, vamos falar um pouco da realidade. Vocês chegaram a passar alguma questão de constrangimento? Coisa assim que alguns passam, outros não, alguns acabam até ignorando. Eu considero que o preconceito no Brasil, ele é meio camuflado. Isso, eu também acho isso. Falando assim, de uma maneira analítica mesmo, mas também passando pelas minhas vivências, eu acho que o racismo no Brasil é uma forma, né, que ele te mata abraçando, vamos dizer assim. Eu acho que ele é uma coisa que mata abraçando, sabe? Então, ele te pega de uma maneira que às vezes não é explícita, mas que te toca num ponto que é doloroso. Então, às vezes, mas às vezes também é explícito mesmo, eu acho. Assim, então eu já passei algumas situações, acho que não só aqui em Descalvado, mas assim, em geral, eu morei em algumas cidades, né? Eu acho que eu já passei de diversas situações de racismo, assim, tanto de violência estatal, vamos dizer assim, né, em abordagens, tanto também de maneiras que seriam suaves, né, vamos dizer assim. E subliminares ali, né? Eu acho. E até de pessoas, às vezes, tem as clássicas que é confundir com alguém que trabalha no lugar, né? Eu acho que eu também já passei essa, por exemplo, uma situação aleatória. A gente foi num restaurante, todas as pessoas do restaurante estavam uniformizadas, não foi aqui no Descalvado, todas as pessoas estavam uniformizadas de laranja, escrito funcionário em preto, todo mundo estava de laranja. Eu estava de preto, com a camiseta da Nike e calça jeans. E a entrada era do outro lado, assim. A pessoa veio e falou assim, oi, tudo bem, você podia ver uma mesa para mim? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou assim, não, é que você não trabalha aqui? Não, você tem cara que trabalha aqui? Eu falei, você achou? Então, não trabalho aqui não. Aí ela falou, olhou, eu falei, os funcionários estão escrito funcionário. Aí ela olhou, nossa, você não trabalha aqui mesmo. Saiu. Então, assim, por exemplo, na cabeça da concepção, e eu acho que é isso, o racismo,
estudando ele, eu acho que o mais mortal do racismo para mim é a animalização das pessoas. E o que é a animalização do ser negro? Para mim, a animalização é a naturalização das não capacidades. Você vê o corpo negro como um corpo. Você desumaniza essa pessoa, e através dessa desumanização, você naturaliza na cabeça das pessoas que elas não podem diversas coisas e que elas não teriam capacidade de estar em diversos lugares. Acho que eu penso muito assim. É como se fosse, eu falo que tudo é informação. Então eu acho que é o próprio visual da nossa cor de pele já é às vezes uma informação que a pessoa já pensa que é a menor, isso, né? Nesse sentido que você está falando. E nesse processo de estar naturalizado, tanto na cabeça da própria pessoa branca, quanto na cabeça da pessoa negra, né? Então é uma naturalização que a gente tem que ir desmistificando. O negro se sentir menor e deles verem... E às vezes, por exemplo, não é possível que... não, vou ali que ele, com certeza, ele é funcionário, né? Ele não... Sabe, tipo assim, não tem como ser outra coisa que nesse restaurante, que vai outras pessoas de outras, sabe? Então eu acho que tem isso. Acho também que, por exemplo, devido às mudanças que eu fiz também, eu acho que o Brasil, alguns racismos explícitos, por exemplo, que eu sofri foi a questão do cabelo, né? Questões com cabelo, principalmente questões de estar... quando eu sofri abordagem policial, por exemplo, de ter xingamentos mesmo na abordagem, antes mesmo de saber o meu nome, de perguntar alguma coisa, já me ofendeu pela cor da pele, por exemplo, na abordagem. Então, também você vê que é o que eu falo de novo, é a naturalização, né, é a animalização de ver o racismo. Eu acho que o poder cruel dele, né, o poder que foi usado para poder extrair mão de obra negra no mundo inteiro, foi a questão da animalização, de ver a gente como um ser inferior, né, porque na história da humanidade já teve outros tipos de escravidão, outros povos que escravizavam outros povos, mas como foi feito, né, a desumanização que foi feita com os povos negros, foi sem precedente, acho que foi a maior da história. Sim, sim. Então, né? Então aí não tem como escapar. Então acho que já me confundiram, já me chamaram de macaco, já passei muitas coisas já. Eu acho que, assim, continuando no que você disse, eu acho que do meu lado, como você falou, que o racismo ele é muito escondido, né? Então eu digo assim, eu tenho a cor de pele mais clara, eu tenho plena consciência disso. Então eu sei que o racismo que eu vou sofrer ele não é o mesmo de alguém com a pele mais retinta. Só que aí que mora também um outro problema do racismo, porque aí, tipo assim, quando você vai reclamar que você está sentindo algo do racismo, mas você nem é tão negra assim. Mas aí você também, tipo assim, você se passa por branca. Só que eu nem deveria precisar me passar. Tipo assim, aquele muito branca para ser negra, muito negra para ser branca. Sim. E aí te coloca num lugar que nem você... de invisibilidade mesmo, que aí você não é... muita gente discute hoje a partitude, né? Mas assim, ao meu ver, a partitude sempre fez parte da população negra, né? Então, porque o racismo está aí velado, então é isso. Você nunca se sente tão bonita quanto a sua amiga branca, quando você não tem onde cortar o cabelo. Como que eu ia olhar pra mim e falar assim, eu vou ser bailarina, sabe? Assim, quando que você vê pessoas parecidas, assim, sendo bailarinas? Hoje em dia, pelo menos lá no Rio, eu vejo muitas meninas negras que estão aí na escola de dança. Lá você nunca passou nenhuma situação. Não, então, assim, nunca explicitamente também. Mas eu digo assim, no Teatro Municipal mesmo, ele é um local que, mesmo que hoje haja políticas de fomento à cultura, né? Então inclusão, os ingressos são isso. Os ingressos para assistir são mais baratos. Muitas pessoas do Rio de Janeiro não se sentem, acham que não podem ir ao Teatro Municipal, que não tem roupa para isso, que acham que o ingresso vai ser... que acham que o ingresso vai ser... Assim, na teoria, ele não é. Porque baixaram os preços dos ingressos e a companhia é uma companhia do Estado. Então, assim, não pode nem... O objetivo é que tem projeto escola, eles chamam escolas para ir, para que as pessoas conheçam. Mas, ainda assim, por esse passado... ainda esse imaginário é difícil de desconstruir. Então, assim, também você olha lá dentro, as pessoas que ganham protagonismo, geralmente têm a pele mais clara, são pessoas mais brancas. E assim, houve por muito tempo, assim, costume de pessoas aqui na América Latina de bailarina, tipo assim, de clarear a pele para dançar. Então é aquilo assim, se você passar um pancake,
você fica branco, então não tem problema. Mas, tipo assim, eu precisaria passar, tipo assim, não posso só não passar e não ser branca também? Que louco, né? Entendeu? Essas coisas. E assim, e que eu vejo que aí comigo ainda seria mais brando, né? O que se diz, mas que com meninas com a pele mais escura ainda passam por mais coisas ainda. E é isso de também, tipo assim, de como fazer o cabelo, e de se sentir confortável lá, né? De você sentir que você. Por isso que eu falo, às vezes é estranho falar que eu pertenço a um lugar assim, porque eu acho que talvez se pessoas brancas se sintam mais confortáveis em estar nesse espaço, entendeu? De se sentir participante mesmo, não alguém que conseguiu adentrar. É que a arte que você faz, ela, se for de ver, acho que no consumo, ela é consumida mais pela elite. Então, sim, assim, né, vamos supor, vocês dois estão com arte. Você tem uma arte que é muito popular, que é o hip hop, que é a arte do gueto, da periferia, e você foi para uma arte que o balé, né? Tem um passado totalmente elitizado. E é algo que eu tenho até tentado, não vou falar tanto, porque ainda não escrevi o TCC, ainda não dá para falar. Mas que eu queria pesquisar sobre que, como você falou assim, eu não acredito que ela seja apreciada por quem é mais elite, porque eu acho que muita gente aprecia balé clássico. Todo mundo que eu falo acha lindo, entendeu? Assim, acha muito bonito. Só que a pessoa que não é da elite acredita que aquilo não é para ela. Mesmo gostando, ela quer apreciar, mas ela não se sente participante. Ou, tipo assim, não se sente pertencente. Porque, tipo, assim, não se vê fazendo aquilo, né? Porque também há uma dificuldade de acesso dessas pessoas para ter exemplo, né? Que a gente falou no começo da entrevista sobre exemplo, de poder chegar. Então, eu acho que é assim que eu sinto. Mas, como meu irmão disse também, eu acho que eu sempre tive essa consciência, assim, porque eu sempre, tipo assim, eu me disse como negra, tipo assim, não é sempre algo que às vezes as pessoas perguntam, né? Porque tem essa discussão no Brasil. Então eu acho que eu sempre, sabendo, assim, né, de quem eu sou, porque assim, é aquilo, mas ninguém te coloca em lugar nenhum, né? Então você se coloca, você tem que se colocar, então eu acho que isso eu tive desde casa, desde tudo, e assim, os aparatos para falar assim, olha, você é bonita, você é capaz, você pode alcançar, tipo, é seu lugar também, por que não, entendeu? Vamos lá, entendeu? A gente vai lá. Vocês são novinhos ainda, né? Já estão aí com toda essa bagagem. O que vocês querem ainda de sonho, né? Já que você falou que sua mãe queria alimentar o sonho de vocês. O que vocês têm aí de perspectiva? Você quer ainda continuar nesse caminho? Você está terminando história, né? Eu na academia, acho que é até interessante dizer sobre isso. A academia, ela ainda é muito fechada para diversos estudos em relação à população negra, né? Então, principalmente, quando você faz parte daquilo que você estuda, sabe? Então, eu acho que academicamente também acontece o racismo, e esse que é mais tranquilo, assim, mais tranquilo entre aspas, ele é mais sutil, né? Mas e aí o que eu queria dizer com isso? Acho que pensando em perspectivas de futuro, assim, eu acho que o que me motiva a continuar escrevendo é ter mais escritos sobre essas questões, principalmente do hip hop e racismo na academia. Eu acho que depois das ações afirmativas, né, depois de toda a luta do movimento negro para as pessoas entrarem na universidade, que se começou a debater, mas isso é muito novo, isso é muito recente. Então eu acho que eu tá fazendo o que eu estou fazendo é sempre assim, eu sempre faço no coletivo. Eu acho que escrever sobre o rap, sobre o racismo, num mestrado em educação numa universidade federal, eu creio que seja também uma ponte para as outras pessoas que queiram pesquisar igual, outras pessoas negras, outras pessoas que são até, sei lá, de Descalvado aqui, que queiram ver, nossa, o Pedro daqui do Jardim Paulo deu certo, então vamos também. E ao mesmo tempo é uma arma, eu vejo como uma arma para lutar contra o racismo também, institucional. Continuar escrevendo sobre as questões dos negros, continuar escrevendo sobre a cultura negra, é o que eu pretendo fazer, assim, é um sonho que eu estou alimentando aos poucos. E também, em paralelo a isso, tentar fazer mais músicas, me capacitar melhor também para poder continuar, porque a música também ela é mais acessível, né? E fazer sempre mais acessível, acho que para mim, assim, eu sempre disse antes também, né? Mas depois que eu tive mais consciência, né, me profissionalizei como bailarina,
eu sei, eu tenho em mente, né, que é uma carreira que ela não é tão longa por conta das capacidades físicas. Longa, eu digo dançando em si, né? Porque você arruma outras vertentes dentro da dança também. Mas, assim, eu sempre disse que eu quero dançar até onde der. Então, assim, até onde eu puder, assim, que hoje em dia eu estou trabalhando com isso, né? O meu salário vem da dança, né? Eu ainda não me formei na faculdade e tudo mais. Então, eu queria dançar até onde eu pudesse, o máximo que desse, aproveitar de tudo possível. Porque realmente é algo que eu amo fazer e que eu acho que eu escolhi, eu nem sabia o que eu estava escolhendo, mas eu escolhi certo. Então eu pretendo continuar com isso, como bailarina, poder viver esse sonho, né? Tipo, poder me sustentar também, né? Através da arte. Mas paralelo a isso, assim, fazendo faculdade, eu acho que só agrega também, porque eu faço história, né? Eu faço licenciatura, então para mim, eu acho que o que sempre me moveu ali para trabalhar com arte, que eu acho que é algo que toca as pessoas, que envolve pessoas, que tipo... eu acho que é algo que toca mesmo, tanto em mim quanto nas pessoas. E eu acredito que a educação também é. Então eu vejo muito assim na faculdade, ali, nos estágios que eu pude fazer em escolas e tudo mais. Então eu também consigo me ver nesse sentido, trabalhando, assim, se eu conseguisse também trabalhar com história, ou com educação, ou qualquer outro tipo de coisa que tocasse as pessoas, que me fizesse realizada nesse sentido, também agregaria isso. Então eu acho que é isso que eu quero para o futuro, poder continuar trabalhando com essas coisas que eu acredito, complementando muito do que a gente... que é aquilo, né? A questão sobre negritude, ser negro é algo que é algo social, né? Assim, que envolve muitas coisas, não é só sobre a cor da pele, né? Então, o que a gente tem aqui no Brasil é totalmente diferente da concepção que eles têm lá, porque a gente várias outras coisas envolvem, ou até mesmo que envolve classe, envolve gênero, envolve toda essa, que é uma das coisas que quando você me perguntou sobre as coisas sofridas, porque mulheres também sofrem de jeito diferente, tem essa questão da sexualização, sobre, tipo assim, você é acostumado a ver relacionamentos que não são para te admirar, ou de forma inteligente, ou de sensualizar demais a mulher negra. Nessa forma de sensualizar demais e de passar por esse tipo... Ou então de assim, quando você vai trabalhar fora, morar fora, não é tipo assim, ai, olha, como que fala? Workaholic, né? Tipo assim, tipo assim, porque mulheres são mais, elas lutam mais, são mais acostumadas com a dor, a guerreira, né? Então eu acho que a gente são várias coisas, né? São rótulos, né? Eu lembro que eu imagino que assim, você vendo de outro lado, né? Tipo assim, que aí você percebe mesmo por que a gente tem que usar esse termo aqui, né? Por que termos lá não fazem sentido aqui? Porque é algo que a gente, a negritude, né, se constrói junto com a nossa visão de mundo, de sociedade, de país. Cada país é uma complexidade. É uma complexidade diferente. Se você for para os Estados Unidos, você vai ver outra realidade, né? E a gente, tipo assim, agindo artisticamente, né? Você vê que vários traços artísticos nossos vêm de culturas negras, ou de culturas que são europeias, ou de cultura indígena, E aí, como você coloca tudo isso num balaio só, né? Tem tanta coisa para explicar. Então. Foi muito bacana, né? Eu gostei. E como vocês são muito jovens, eu quero que a gente conclua aí com que mensagem que vocês deixam para os mais novos. Respeitar as diferenças, mas nunca ver ninguém com menoridade. Eu acho que é isso. Pois é. Eu acho que não é. Acho que é isso. Acho que a mensagem que eu acho que é importante, seja na escola ou na vida adulta, né, para as molecadas aí que tá vindo, entender que o diferente, ele também ele é o você também, entender que o diferente, ele não é menos ou mais que você, ele só é diferente. Então acho que é respeitar as diferenças, na verdade. Que seja possível que essas diferenças existam juntas, né? Existam acho que coexistir com as diferenças é a chave para avançar para um futuro mais justo, acho que é isso. E, inclusive, se eu puder, eu fazer a oportunidade de dizer, eu gravei, né, eu lancei esse clipe, Conexão Brasil-Moçambique, no YouTube enquanto eu estava lá no continente africano, mas eu também fiz outro clipe que eu ainda vou lançar, e a música já está pronta, e a gente vai fazer um clipe exatamente, você falou sobre essa perspectiva do futuro, acho que casa bem com eu falar isso, que chama Mundo Novo. Então, acho que a minha mensagem, posso falar um trechinho dela para... Eu queria que você cantasse, né? Tem que cantar um pedacinho. Então, a primeira parte dela, o primeiro trecho
Deixa as crianças correr à vontade. Sonho com um mundo sem dificuldade, que não tenha vaidade para confundir os nossos. Mundo onde relações não sejam negócios. Quero viver um mundo feliz e tranquilo, onde cada um tem seu espaço de cultivo, para cultivar o amor, cultivar a esperança, mostrar o valor da terra para as crianças, que vão crescer sem ódio e sem ansiedade. Vão lembrar do pódio só se for da Rebeca Andrade. Dá valor para o tempo, dá valor para a vida. Entender que é no presente que o amor se cultiva, sem se preocupar com nota e com prova. Ver que não é pisando no outro que se decola. É sobre entender que junto vamos além. É sobre ser mais você, independente do que vem. E aí o refrão é: bora, vem comigo, construir um mundo novo. Sonora será a vitória do meu povo. Outrora explorado, mas nunca derrotado. Mesmo prejudicado, vai florescer de novo. Bonito. É exatamente nisso que eu acredito também que vocês falaram, em construir, né, esse mundo novo. Só que assim, o que eu acho que eu diria também de recado é que enquanto a gente está construindo, ainda vai ter muita dificuldade, vai ser difícil, mas para as pessoas não perderem a esperança, né, nessa construção desse mundo novo. E para as pessoas que ainda estão vivendo nesse mundo que ainda não está construído, para não perderem a fé de seguirem seus caminhos, né? Não parar de caminhar. Então, eu queria que vocês deixassem também o Instagram de vocês, né? Para quem o pessoal vê ali, as fotos delas são lindas, ou ver se coloca algumas coisas. Você, a sua música, seu canal no YouTube. Beleza. Então, o meu é Rimadamente, né? O canal do YouTube, com Y no Ri, da rima, né? E o Instagram também é Pedro Rimadamente, tudo junto, com o Y também no Ri, né? Do Rimas da Mente. Aí, o meu Instagram mesmo é Marina_Tessarim. Espetáculo, você tá de férias? Não, então, o próximo, eu vou voltar agora semana que vem, já pensei para Quebra-Nozes, né? Que é final de ano, tema natalina, lá no teatro, final de ano costuma ter Quebra-Nozes. E aí no meu Instagram tem um pouco, né, dessas fotos artísticas, tem um pouco também, que eu também, esse ano também escrevi um livro lá do balé, também tem essas participações. Maravilha, adorei! Estreamos muito bem, espero que vocês tenham gostado. E quem está assistindo aqui, compartilha, marque aí, né? Vamos divulgar isso com a nossa comunidade. Que essas mensagens, eu falo que devagar, numa frase, em alguma coisa, inspira muito outros. Exatamente, essa é a ideia. Com certeza. Então tá bom, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.